Fala galera, tudo certo por aí? Bora atualizar vocês sobre o Corinthians porque tem muita coisa acontecendo. E uma delas é a recuperação de um jogador-chave que vem avançando devagar, mas firme. Estou falando do camisa 8, cuja volta aos gramados já tem um planejamento bem definido. O técnico que chegou há pouco vem enfrentando mais obstáculos do que o previsto nesse começo de trabalho, mas há uma expectativa otimista para o fechamento dessa semana. Infelizmente, o Rodrigo Garro ainda não estará pronto para o confronto contra o Racing pela Sul-Americana, mas há sinais de que seu retorno será mais rápido do que se imaginava. Muita gente acreditava que ele só voltaria depois do Mundial, mas essa previsão já foi encurtada. A ideia é que ele volte no início de junho e, considerando que estamos na metade de maio, ele deve estar de volta em cerca de 2 ou 3 semanas. E por que essa notícia é importante? Porque Garro já voltou a fazer atividades em campo, uma transição que começou na semana passada saindo do departamento médico para trabalhar com os preparadores físicos, sempre acompanhado de perto pelos fisioterapeutas. Ele está naquela fase de recondicionamento muscular, já começando a fazer alguns trabalhos individuais com bola. O processo é gradual ainda em evolução, mas a meta é que ele já consiga participar de uma parte dos treinos com o grupo até o fim da semana. Claro, não estamos falando de treinos intensos, já que quinta-feira tem jogo e os titulares geralmente fazem apenas atividades regenerativas. Caso haja um treino na sexta, a tendência é que esses atletas fiquem na academia. Portanto, Garro deve iniciar esse retorno em atividades reduzidas junto a outros jogadores. Na semana seguinte, a expectativa é que ele comece a se integrar de vez ao elenco principal, pegando o ritmo aos poucos. O cronograma prevê cerca de 10 dias para que ele consiga atingir uma condição física satisfatória e quem sabe até seja relacionado para entrar em campo por alguns minutos, sempre com cautela. Não se trata apenas de colocá-lo para jogar, mas garantir que esteja realmente pronto. A lesão no tendão patelar foi séria e mesmo assim ele foi para a final de um torneio importante, jogou no sacrifício tomando medicação até precisar parar para cuidar da lesão, inclusive viajando ao exterior em busca de tratamento especializado. Agora a situação é tratada com mais paciência porque não adianta forçar um retorno que pode agravar o problema. O Corinthians precisa muito do futebol dele, mas precisa ainda mais que ele esteja inteiro. Ele foi peça fundamental na última temporada, mas se não estiver bem fisicamente, não conseguirá ajudar como se espera. E aqui entra um ponto importante. Se ele só voltar depois do Mundial, corre o risco de perder o jogador em uma fase decisiva da temporada, onde cada jogo será uma batalha. A ideia, portanto, é antecipar esse retorno de forma planejada, permitindo que ele pegue ritmo antes da pausa no calendário. A sequência de jogos até essa pausa será crucial e caso sinta algum desconforto, Garro terá um mês inteiro para recuperar-se. Treinar com o restante do grupo, já sob uma nova comissão técnica, alinhando-se com o time para estar em plenas condições a partir de julho. Falando em datas, a expectativa é que o retorno oficial dele aconteça no dia 1º de junho, em um duelo importante. Se a programação se mantiver, esse jogo será em um domingo no final da tarde, no estádio do adversário. Trata-se da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para os torneios internacionais. Depois disso, o Corinthians ainda enfrentará um rival tradicional no dia 12, encerrando essa fase inicial da competição e voltando aos gramados somente em julho. Portanto, há uma janela perfeita para o retorno gradual do Garro, permitindo que ele contribua já nos 2 próximos jogos importantes. Agora vamos falar um pouco dos desafios que o treinador vem enfrentando. Desde sua chegada, as coisas não têm sido fáceis. Ele ainda não conseguiu definir uma formação ideal, algo que era esperado em um primeiro momento, para conhecer melhor o elenco, mas que agora começa a preocupar. É visível que ele tenta encontrar o melhor equilíbrio, mesclando jogadores, experimentando variações, mas isso também tem um peso físico, já que muitos atletas vêm sentindo o ritmo da temporada. E olha que estamos apenas em maio, 8ª rodada do Brasileiro, mas o desgaste já é notável. Times que foram longe nos campeonatos estaduais agora sofrem com a maratona de jogos e o Corinthians não é exceção. O treinador tenta gerenciar esse cenário poupando jogadores rodando o elenco, mas a consequência disso tem sido uma sequência de resultados negativos,
Em 4 jogos sob seu comando, ainda não conseguiu emplacar uma atuação convincente. O torcedor espera que, ao poupar titulares, esses jogadores entrem com gás total quando voltam ao time, mas nem sempre é o que acontece. Em alguns casos, quem foi preservado não entregou o desempenho esperado, o que evidencia um problema de preparação ou até de montagem do elenco. Além disso, sem uma escalação fixa, a equipe perde em entrosamento, não cria uma identidade de jogo, e isso dificulta ainda mais a evolução do trabalho. A falta de continuidade pesa e o time ainda busca uma cara própria. É cedo para fazer julgamentos definitivos, mas a situação já acende um sinal de alerta. Sem uma metodologia definida, cada jogo se torna um laboratório e nem todos os jogadores conseguem se adaptar rapidamente a tantas mudanças. É válido explorar alternativas, testar formações, mas no contexto atual, isso tem mais atrapalhado do que ajudado. A defesa, por exemplo, continua sendo um problema grave. Em 8 jogos, o Corinthians já sofreu 14 gols e marcou apenas 11, ficando com um saldo negativo de 3. É a segunda pior defesa do campeonato, só atrás de um time que levou goleadas pesadas de 6 e 5 gols. Para se ter uma ideia, o Corinthians sofreu o mesmo número de gols que o lanterna da competição. Ou seja, os ajustes defensivos ainda não surtiram efeito. O técnico mexe aqui e muda ali, mas os erros persistem. É uma falha coletiva, não apenas individual. O sistema defensivo como um todo precisa de uma revisão urgente. Mas nem tudo são más notícias. Esta semana pode marcar uma virada no início do trabalho do treinador. São 2 jogos decisivos na quinta-feira contra o Racing fora, de casa pela Sul-Americana, e no domingo o clássico contra o Santos na Neoquímica Arena. O adversário de quinta é considerado o mais fraco do grupo e o Corinthians já o venceu na primeira rodada. Mesmo jogando fora uma vitória, pode manter viva a esperança na Sul-Americana. E no domingo, o clássico traz a chance de um respiro. O Santos vive um momento ainda mais delicado na zona de rebaixamento, com uma campanha decepcionante, 5 pontos em 8 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. O retrospecto do confronto em Itaquera também é amplamente favorável ao Corinthians, que perdeu apenas 2 vezes em 21 jogos no estádio. A última derrota para o Santos em casa foi em 2022, logo no começo da temporada, em uma partida que acabou culminando na demissão do então técnico. Desde então, o Corinthians tem mantido a hegemonia nos clássicos em casa, portanto, uma vitória no domingo pode dar moral e aliviar a pressão sobre o trabalho atual. O objetivo da semana é, claro, conquistar 2 vitórias, ganhar fôlego na Sul-Americana e melhorar a posição no Brasileirão antes da pausa. Se isso acontecer, o clima no clube muda completamente. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria tenta resolver questões políticas e administrativas, deixando claro que neste momento não haverá novas contratações. A prioridade está em outra frente longe do campo. Houve uma tentativa de negociar com um goleiro, mas as tratativas não avançaram. O foco atual é reverter votos em uma votação no Conselho Deliberativo, uma prioridade que coloca as questões esportivas em segundo plano. Essa postura preocupa, pois o elenco já dá sinais de desgaste tanto físico quanto técnico. A falta de velocidade de alguns jogadores, combinada com a montagem inadequada do grupo, compromete o desempenho. Alterar a preparação física não é suficiente para resolver esses problemas estruturais. O dirigente responsável reconhece essas dificuldades, mas as soluções não virão de fora. A comissão técnica terá que se virar com o que tem em mãos. O elenco mostra limitações e alguns jogadores, mesmo jovens, não apresentam a intensidade necessária. Há também situações extracampo que afetam o rendimento, com jogadores mais preocupados com questões pessoais do que com o desempenho coletivo. A falta de reforços, somada à estagnação da gestão, exige uma reflexão profunda sobre os rumos do clube. O torcedor quer respostas, quer um time competitivo, e esse cenário atual cobra uma reação urgente. O debate está aberto, e nesse cenário em que o Corinthians precisa de soluções rápidas dentro de campo, enquanto fora dele, as atenções se voltam para disputas políticas, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica só aumenta. Cada jogo passa a ser uma final, porque a margem para erro diminui a cada rodada.
Mesmo que o técnico esteja começando seu trabalho, a torcida não tem mais paciência para processos longos. A sequência de resultados ruins pesa ainda mais quando a defesa não consegue mostrar evolução e o time sofre gols em praticamente todos os jogos. Isso cria um ciclo perigoso. O treinador tenta mudar peças, busca variações táticas, mas sem estabilidade, os jogadores não conseguem desenvolver uma identidade de jogo. Os desafios físicos também se acumulam. É nítido que parte do elenco sente a maratona de partidas, principalmente aqueles que vinham atuando com frequência nas fases finais do campeonato estadual. O desgaste é visível. A velocidade, a intensidade, até mesmo a capacidade de pressionar o adversário no campo de ataque são afetadas. E quando a parte física não acompanha as falhas individuais, começam a se multiplicar. É neste ponto que a ausência de reforços se torna ainda mais grave. A diretoria, ao deixar claro que não fará contratações, joga toda a responsabilidade para a comissão técnica que precisa se virar para manter o time competitivo com as peças que tem. Por mais que a Sul-Americana não seja tratada como prioridade, uma boa campanha na competição pode servir para resgatar a confiança do grupo. Uma vitória fora de casa contra o Racing seria um passo importante não apenas para a classificação, mas para mudar o ambiente no vestiário. E logo em seguida, o clássico contra o Santos se apresenta como uma oportunidade de ouro para consolidar essa reação. Não se trata apenas de vencer um rival em crise, mas de retomar o protagonismo em um campeonato que até aqui tem sido marcado por decepções. Mesmo com todos os problemas, o histórico recente favorece o Corinthians principalmente jogando em casa, onde a torcida costuma ser um fator decisivo. A questão é saber até que ponto o elenco conseguirá responder dentro de campo sem um alívio. Nas questões estruturais, a falta de opções de qualidade em algumas posições obriga o técnico a improvisar, a mexer em setores que já estão fragilizados. E isso cobra um preço não apenas nos resultados, mas na confiança dos jogadores. Quando um time não consegue repetir uma escalação ou uma ideia de jogo por mais de 2 ou 3 partidas, a tendência é que a insegurança tome conta. É isso que estamos vendo hoje. Os erros se repetem, as soluções parecem paliativas e o tempo para ajuste se encurta. Outro fator preocupante é a falta de liderança dentro de campo. Em momentos de dificuldade, é natural que os times se apoiem em jogadores mais experientes, mas até isso tem sido um desafio. Os veteranos que deveriam ser referência também vêm sofrendo com o desgaste e com a queda de rendimento. Sem contratações, sem uma base sólida, o Corinthians precisa encontrar soluções internas para equilibrar a equipe. Isso significa muitas vezes apostar em jovens da base que ainda não têm a bagagem necessária para assumir protagonismo em momentos de crise. É uma situação delicada, onde cada escolha precisa ser muito bem pensada. Enquanto isso, a torcida observa com desconfiança. O apoio existe, especialmente nos jogos em casa, mas é impossível ignorar o clima de cobrança que cresce a cada tropeço. As arquibancadas já começaram a dar sinais de impaciência, e isso inevitavelmente reflete no desempenho dos jogadores. A vitória nos próximos jogos não é mais uma questão de pontuação ou de tabela, mas de sobrevivência. O clube precisa de um respiro, de um resultado positivo que traga um pouco de tranquilidade para o ambiente. E esse alívio precisa vir agora. Nos bastidores, a prioridade segue sendo política. A busca por votos para aprovar decisões no Conselho Deliberativo tomou o lugar da preocupação com o futebol. E isso irrita o torcedor que vê o time em campo precisando de reforços de estrutura, enquanto a direção parece focada em interesses próprios. O dirigente chegou a viajar para negociar com o representante de um goleiro numa tentativa de reforçar o elenco sem custos, mas até isso ficou em segundo plano. A mensagem foi clara, não há espaço para novas contratações, pelo menos neste momento. A energia está voltada para garantir maioria em votações internas, deixando o futebol em segundo plano. Essa postura evidencia um distanciamento entre a gestão e as necessidades do time. Em meio a esse cenário, o técnico tenta blindar o grupo, mas as dificuldades são visíveis. Montar uma equipe competitiva sem ter peças à altura se torna uma missão quase impossível. E não é uma questão de má vontade ou falta de competência. É um problema estrutural de planejamento equivocado de decisões que priorizaram outros aspectos em detrimento da qualidade do elenco.
Agora os efeitos dessa má gestão aparecem dentro de campo e quem paga o preço é o torcedor que segue esperando por um time à altura da tradição do Corinthians. Apesar de tudo isso, há espaço para reação. O futebol, por mais difícil que pareça, ainda oferece essas brechas para mudanças rápidas. 2 bons resultados nesta semana podem transformar a narrativa. A vitória contra o Racing recoloca o time na briga pela classificação na Sul-Americana. O triunfo sobre o Santos em casa traz um impacto direto no moral da equipe e pode ser o ponto de virada para uma arrancada no Campeonato Brasileiro, mas nada disso virá sem esforço, sem uma mudança de postura. O momento exige mais do que tática ou esquema. É hora de resgatar a essência do Corinthians, raça, entrega e comprometimento, porque o torcedor pode até entender a fase ruim, mas não aceita ver um time sem alma em campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Em uma das negociações mais surpreendentes da história recente do futebol, o meio-campista belga Kevin De Bruyne, de 33 anos, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do Corinthians. O acerto pegou o mundo esportivo de surpresa e rapidamente ganhou as manchetes dos principais veículos europeus, que destacaram tanto o impacto esportivo quanto o simbólico da chegada de um dos maiores meio-campistas do século ao futebol brasileiro. Após uma trajetória vitoriosa no Manchester City, onde se consolidou como ídolo sob o comando de Pep Guardiola e empilhou títulos nacionais e internacionais, De Bruyne optou por um novo desafio em sua carreira. A decisão de deixar a Europa, mesmo ainda em alto nível técnico, para atuar no Corinthians foi descrita pelo próprio jogador como um movimento de coração e paixão pelo futebol. O belga afirmou estar motivado por viver a intensidade do futebol sul-americano e experimentar o calor da torcida corintiana, famosa por sua devoção incondicional. A notícia repercutiu fortemente nos jornais esportivos europeus. O L'Équipe, da França, classificou a transferência como inacreditável e histórica. Já o britânico The Guardian destacou o aspecto emocional da escolha, dizendo que De Bruyne abre mão do conforto europeu para viver um futebol mais visceral. Na Bélgica, o Red Laatste News trouxe manchete com um tom de orgulho e surpresa! Nosso maestro agora é do Timão. Em São Paulo, a recepção do jogador foi calorosa. Milhares de torcedores se reuniram no aeroporto de Guarulhos para acompanhar a chegada do craque, que vestirá a camisa 17. No Parque São Jorge, a festa já começou com a venda recorde de camisas e planos de sócio-torcedor. O presidente do MIS, Corinthians, Augusto Melo, chamou o acerto de um marco na história do clube e do futebol brasileiro. A contratação, segundo ele, mostra que o Corinthians está voltando ao protagonismo mundial. Além do impacto dentro de campo, a chegada de De Bruyne também levanta expectativas comerciais e midiáticas. A presença do astro europeu pode atrair novos patrocinadores, aumentar a audiência internacional do Brasileirão e abrir portas para futuras negociações com atletas de ponta do futebol europeu. A estreia do jogador está prevista para daqui a 2 semanas na Neoquímica Arena e já é tratada como um evento de escala internacional. O futebol brasileiro, que por décadas exportou seus maiores talentos, agora assiste ao movimento inverso com a chegada de um dos maiores nomes do futebol mundial. Kevin De Bruyne no Corinthians não é apenas uma contratação. É um acontecimento histórico que marca uma nova era para o clube e, quem sabe, para o futebol sul-americano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!